Então, o que vai acontecer aqui? Se eu quero, por exemplo, saber os sinais do seno, o que eu vou fazer? Vou pegar a circunferência, tá? Onde está o S, eu vou eliminar o S e no lugar do S eu vou colocar o mais. No primeiro quadrante vai ser um mais e o restante eu vou colocar menos. Então, essa sacada aqui funciona assim. Onde tiver a letra da função, da razão que eu quero saber o sinal, eu tiro a letra e coloco mais. Então, aqui eu tenho os sinais do seno. Tá? Então, beleza. Seno de 240. Então, 240 está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno é negativo. Aí, depois disso, a gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante, que eu devo ter falado para vocês. Que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Espero que vocês lembrem disso, mas é assim, funciona assim. Se um arco está no segundo quadrante, a gente tem que pensar quanto falta para 180. Eu falei disso, Mônica, Amabile ou alguém? Falou. Ah, tá. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, eu preciso lembrar, pensar, né, quanto passou de 180. E se o arco está no quarto quadrante, eu preciso pensar quanto que falta para 360. Tá? Essa era a ideia para fazer a redução ao primeiro quadrante. Beleza? Então aqui, como eu estou no terceiro quadrante, eu tenho que pensar, né, quanto passou de 180 e quanto passou foi 60. Então isso aqui vai ser o menos seno de 60, que você sabe lá da tabela que corresponde a menos raiz de 3 sobre 2. Então essa é a resposta. Tá? Seno de 4.200 corresponde a menos raiz de 3 sobre 2. Dúvidas? Vou fazer a D aqui que está em radiano, também para dar um norte, apesar que eu vou fazer ali do cosseno, mas vamos fazer do seno também. Seno de 5π sobre 6. Seno de 5π sobre 6. Vamos lá para a letra D. Então vai ficar seno 5π sobre 6. Primeiro, interessante aqui é você pegar o 5π sobre 6 e transformar para graus, né? Talvez isso seja mais interessante. Eu vou fazer aqui embaixo da tela, tá? Só para não ocupar espaço, então vou fazer aqui, ó, 5π sobre 6, no lugar do π, eu vou colocar 180. Então vai ficar 5 vezes 180, isso aqui divididos por 6. 180 divididos por 6 dá 30, então vai ficar 5 vezes 30, que é igual a 150. Então, 5π sobre 6 é igual a 150. Então, vamos calcular o seno de 150. Como 150 já está na primeira volta, eu não preciso dividir por 360. Eu só faço essa divisão por 360 quando o ângulo que eu tenho, ou que eu quero calcular seno, cosseno, tangente, ele é maior que 360, que não é o caso. Então, aqui eu já vou analisar o quadrante. Tá? Segundo quadrante, o seno 150 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. E eu tenho que pensar quanto que falta para 180. Então, quanto que falta para 180 é 30. Então, isso aqui vai ficar igual a meio. Tá? Essa aqui é a nossa resposta. Certo? Tranquilo, né? Então vamos ali, ó. Opa. Então vamos ali para a letra E, que é seno de menos 945. Letra
E seno de menos 945. Vamos lá, ó. O arco passou de 360, tudo bem que é no sentido horário, né? No sentido que não é padrão, mas a gente vai usar o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos pegar um menos 945, fazer aqui, ó, menos 945 e dividir por 360. Então, vai dar 2, isso aqui vai ficar 720. Aí, o que eu vou ter aqui de conta, né? Vai dar 5, 2 e 2. Só que como esse cara aqui é negativo, esse resto também é negativo. Tá? E aí, o que vai acontecer? Isso aqui que eu achei não é a menor determinação positiva, mas sim a maior determinação negativa. Para calcular, eu preciso sempre da menor determinação e ela tem que ser positiva. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. O que está acontecendo? O menos 225, o que acontece? Ó? Ele sai daqui da circunferência trigonométrica e ele vai estar aqui no segundo quadrante. Desculpa. Só que esse é o sentido negativo. Eu quero saber o sentido partindo da origem e vindo para cá, nesse sentido. Eu quero saber quem que esse anda. Então, basta eu pensar quanto é que falta para 360, que daí eu vou ter esse arco aqui em verde no sentido positivo. Para isso, basta eu fazer o quê? Pegar o menos 225 e somar com 360, que basicamente é você descobrir quanto que falta para 360. E aí você vai ter o resultado que é 135. Esse 135 agora sim é o que nós chamamos de menor determinação positiva, que é isso aqui, ó. 135 está aqui, ó. Tá? Beleza. Então, calcular o seno de menos 945 é equivalente a calcular o seno de 135. Beleza, já estou com arco positivo, primeira volta, vou analisar quadrante. Tá? Então, 135, segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. E a gente tem que pensar quanto falta para 180. Então, quanto falta para 180 é 45. E a gente sabe da tabela, né, que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então fica aí o seno de menos 945. Beleza? Vamos para o cosseno agora. Vamos pegar alguns casos aqui. Vamos pegar a I e a J. Tá? E a L. I, J e L. Então, cosseno de 1770. I. Cosseno Meu Deus, que horrível que ficou isso. Sendo de 1770. É isso, né? Deixa eu ver aqui. 1770. Beleza, mesma coisa, né? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que pegar 1770 e dividir por 360. Isso aqui vai dar 4. 4 vai dar 1440. Esse vai ter aqui, ó, 0, 3, 3, 0.
Então, se calcular o cosseno de 1770 é equivalente a você calcular o cosseno de 330. Tá? Muito bem. Vamos analisar quadrante. Isso aqui está no quarto quadrante. Cosseno no quarto quadrante é positivo. E a gente tem que pensar quanto falta para 360. Então, falta 30. Então, o resultado disso aqui, segundo a nossa tabela, vai ser raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, esse fica o resultado da letra I. Tá? Só lembrando aqui, né? Estou fazendo aqui o esboço, vou fazer aqui no cantinho. Né? Os sinais de cosseno são os seguintes, ó, mais, menos, menos, mais. Tá? Esses são os sinais de cosseno. Aí vamos para a letra J. Cosseno de 25π sobre 6. Cosseno 25π sobre 6. Não tem dúvida aí? Nada, pessoal? Vocês estão tão em silêncio? Então, primeiro passo é transformar esse cara que está em radianos em graus, tá? Fica mais fácil a gente trabalhar. Então, vou pegar aqui, ó, o 25π sobre 6, vou vir aqui, ó, 25 vezes 180 divididos por 6. Isso aqui vai ser igual, 180 divididos por 6 é 30, então vai ficar 25 vezes 30, que corresponde a 750. Bom, então calcular o cosseno de 25π sobre 6 é equivalente a calcular o cosseno de 750. Muito bem, passamos da primeira volta, vamos fazer divisão, né? Então, vou pegar aqui, ó, 750 e dividir por 360. Isso aqui vai dar 2, 720, vai sobrar 30, certo? Então, isso aqui é equivalente a calcular cosseno de 30. Nesse caso, eu não preciso analisar quadrante, porque eu já sei que o 30 está no primeiro quadrante, é positivo, e aí já posso ir para o resultado, né? Cosseno de 30 a gente já sabe que é a raiz de 3 sobre 2, né? Então, bem tranquilo. Vou para ele aqui, ó, cosseno de menos 765. Cosseno de menos 765. Então, vamos lá. Dividir 765 por 360. Você já sabe qual vai ser o resultado. Lembre que agora é negativo. Então, vai ficar aqui, ó, dividido por 360. Isso aqui vai dar 2. 720. Vai sobrar menos 45, que é a maior determinação negativa. Como eu preciso da menor positiva, eu vou somar com 360 e isso vai me resultar em 315 positivo. Que agora sim eu tenho a menor determinação positiva. Então, calcular cosseno de menos 765 é equivalente a calcular o cosseno de 315.
Muito bem, analisar quadrante. Quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo. E quanto falta para 360? Dá quanto? 45. Que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Bem de buenas, né? Aqui. Cosseno de 720. Vamos fazer. Aí eu já passo para a tangente. Cosseno de... Bom, vou pegar o 720 e dividir por 360. Aí você vai ver que vai dar 2 e vai sobrar 0. Então, calcular cosseno de 720 é equivalente a calcular o cosseno de 0. Aí não sei se vocês lembram, né, que o cosseno de 0 é 1. Lembrando, né, que cosseno está relacionado com o eixo y. Olha aqui na circunferência, aqui no cantinho. Ó. Então, o ângulo 0 está aqui. Quem é esse ponto na circunferência trigonométrica? É o ponto 1 para x e 0 para y. Como o cosseno está relacionado com o eixo x, o resultado vai ser 1. Ah, por que eu analisei sinal de quadrante e não fiz redução? Primeiro, que 0 é um arco que não pertence a nenhum quadrante, né? Ele é divisor ali de quadrante. Então, a gente não faz redução. E esse aqui são aqueles arcos extremos que eu havia comentado com vocês, né? Então, se cair no 0, nos 90, no 180, 270 ou 360, você tem que saber os valores de seno, cosseno e tangente disso, tá? Beleza? Vamos aí para mais uma. Então, vamos para a tangente agora. Vamos começar ali com a tangente de... Com a tangente de 120 mesmo, a letra O. Tá? Letra O. Letra O, tangente de 120. Ó, já estou na primeira volta, tá? Não ultrapassei a primeira volta, então já vou aqui para os quadrantes, né? Então, esse cara aqui está no segundo quadrante. Tá? Então, ó, lembrando sinais da tangente aqui, né? Sinais da tangente, os quadrantes são mais, menos, mais e menos. Então, como eu estou no segundo quadrante a tangente é negativa e tem que pensar quanto que falta para 180. Quanto que falta para 180? 60. Da tabela trigonométrica, a gente sabe que tangente de 60 é raiz de 3. Então, o resultado aqui para a gente vai ser menos a raiz de 3. Beleza? Vou direto para a letra R, que é de menos 510. Tangente de menos 510. Então, aquela história, passou da primeira volta, eu vou pegar aqui o menos 510 e dividir por 360. Vai dar 360 e vai ficar sobrando quanto? 150, né? 150 graus. Só que negativo. Para saber a menor determinação positiva, você precisa somar com 360. E isso aqui vai ser igual a 210. Então, calcular a tangente de menos 510 é equivalente a calcular a tangente de 210 graus. Muito bem, já vamos analisar quadrante. Isso aqui, terceiro quadrante.
No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Tá? E aí, quanto passou de 180? Quanto passou de 180 corresponde a 30 graus. Então, da tabela a gente sabe que 30 graus, tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Amable? Não tem nenhuma dúvida aí? Mônica? Não, Thiago. Vocês estão entendendo tudo? Eu sim. Eu vi, chegou alguma mensagem ali. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que entendi. Testone, acho que volta, né? Meia hora não voltou ainda. Ou tá aí? Já volto. Ai, essa Testone é engraçada. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Qual que é a próxima aí? Vamos fazer aí a tangente de 2400, que é a letra S. Então, passou de 360, vamos dividir aqui, ó, 2.400 divididos por 360. Quanto que vai dar isso? 7 passa, 6, acho que dá 6. 0, 36 foram 3, 18, 19, 20, 21. Então vai sobrar 240, certo? Então tangente de 2400 é equivalente a gente calcular tangente 240. 240, terceiro quadrante, tangente positiva. Quanto passou de 180 foi 60. Então, isso é igual a raiz de 3. E por fim, vou fazer a tangente de 450, que é a T. Tangente de 450. Muito bem. Vamos lá. 450 dividido por 360. Isso aqui dá 1. E aqui sobra 90. Então, calcular tangente de 450 é equivalente a calcular a tangente de 90. Desta forma, não sei se você se recorda que a gente fez essa discussão, mas a tangente de 90 não existe, tá? Portanto, a tangente de 450 também não existirá. Beleza? Vamos para a próxima página. E quero ver aqui o 9. Não, como eu não fiz exercício com vocês, eu vou começar aqui, ó. Não, a verdade assim, é simples, né? Menor determinação positiva de um arco 1000, né? Divide por 360, pega o resto. Aqui, ó, menor determinação positiva, você vai dividir por 360 e aí somar o resto com 360. Né? Simples, é o que a gente estava fazendo, mas bem tranquilo. Eu vou fazer o 9, que eu acho que ele é um exercício que precisa pensar um pouquinho mais.
fica um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, vamos fazer esse 9 aqui, ó. Achei ele bacana. Então, ó, em um triângulo, um ângulo mede 36, o outro 2π sobre 3 radiano. E ele quer saber a medida do terceiro ângulo. Então vamos fazer esse triângulo aqui, ó. Vou pegar esse cara. Então assim, ó, um ângulo ele diz que mede 36. Então vamos escrever aqui, ó, 36. O outro ângulo ele diz que mede 2π sobre 6. Oi, Tite. Oi. Olha só, minha internet caiu e daí eu saí bem naquela hora que tu tava na última lá na T e daí eu não consegui ver como é que ficou. Eu dividi por 360, daí deu 90 o resto. E aí tangente de 90 não existe. Lembra que a gente viu isso? Ah, tá. Beleza? Então tá. Eu escutei uma vaca aí rugindo ou foi impressão minha? Não é uma vaca, Tite, é uma roçadeira. Esqueci de desligar o microfone. Ah, tá. É o que que é? Uma roçadeira? Isso. Ah, entendi. Cara, eu jurava que era uma vaca, cara. Mas beleza. Ó, então, e ele quer saber quanto que vale esse terceiro ângulo em radianos, que eu vou chamar de x. Tá? O que vocês têm que lembrar? Não sei se vocês lembram disso aqui, né? Mas sempre quando eu tenho um triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer que ele seja, sempre vai ser quanto? 180 graus. Então, independente do triângulo que você está trabalhando, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os três ângulos e somar eles e igualar a 180. Desta forma, como eu tenho aqui unidades que são diferentes, eu vou pegar o que está em radianos e transformar em graus. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 2π sobre 6, que é 2 vezes 180 divididos por 6, tá? E vou igualar isso a 2 vezes 30. Opa, cometi um erro aqui, pessoal. Viram um erro ou não? É que aqui não é 2π sobre 6, né? É 2π sobre 3. Tá? Ó, 2π sobre 3 aqui. E aqui 2π sobre 3. Então, 180 divididos por 3 dá 60. Então, vai ficar 2 vezes 60. Que é igual a 120 graus. Beleza? Então, o 2π sobre 3 corresponde a 20 graus. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar 36 mais 120 mais x e vou igualar a 180. Então, eu vou ter aqui, ó, 156 mais x igual a 180. Então, vou ter que x vai ser igual a 180 menos 156. Isso é igual a 24 graus. Só que eu quero essa resposta em radianos. Então, eu vou ter que fazer a conversão. Como? Lembrando que π corresponde a 180. Então, 24 vai corresponder a x. Então, vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. 180x igual a 24π. Então, vou ter x igual a 24π sobre 180, que
Quando eu simplificar aqui por 12, tá? Vou simplificar já rapidinho, vai ficar 2π sobre 15. Tá? Você pode simplificar por 6 e depois por 2, tá? Mas eu já estou aproveitando aqui em bala, simplificando por 12. E 2π sobre 15 é a alternativa letra D. Então, esse ângulozinho X vale 2π sobre 15. Nota que se você somar 24 com 120 e com 36, que são os três ângulos internos, né? Você vai ter o 180. Beleza? Acho que fechou, né, pessoal? Já deu